Olá pessoal, essa é a Sandra. Este é o Moisés. Se inscreva no nosso canal, por favor, compartilhe o nosso vídeo e deixe seu like lá, tá bom? E façam perguntas, tá bom? Ok, agora nós vamos estar voltando ao assunto, a pergunta do vídeo anterior. Nós vamos nos reconhecer no céu, certo? Ok, então, sim, nós temos o que nós vimos no vídeo anterior, as referências que nós vimos, nós vamos nos reconhecer no céu. As informações que a Bíblia nos oferece, Sim. ficou claro que nós vamos nos reconhecer no céu. Exato. E que nós estaremos conscientes e teremos memórias e lembranças e emoções. Isso. Inclusive, pessoas que nós nunca vimos, é bem possível que nós vamos chegar lá, pelo que a Bíblia mostra, que nós vamos reconhecer Paulo, Tiago, João, que nós vamos reconhecer o rei Davi, Daniel, Abraão, Isaac, Jacó, o profeta Elias, o profeta Eliseu, o profeta Isaías, né? Então, tudo indica que nós vamos chegar lá e essas pessoas, de alguma forma, a sua aparência vai estar, ou a nossa mente vai ser, né? Não sei, de alguma maneira nós vamos captar quem são elas e nós vamos saber como Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, olharam e sabia que eram Elias e Moisés. Ainda continuando nesse assunto, nós vamos ver mais algumas evidências. Lá em Apocalipse 6, 9, 11, ao abrir do quinto selo, se vê assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então vamos observar alguns pontos interessantes aqui. Meu computador sumiu aqui. Pega esse aqui. Ok, então vamos observar alguns pontos interessantes. Esses que João está no céu e está vendo a alma daqueles que foram mortos debaixo do altar. Então nós observamos que eles morreram na terra e aparecem no céu. Essa é uma coisa importante. Imediatamente após a morte de um cristão, de alguém que segue a Jesus, então possivelmente anjos o conduzem até o céu, ou se o anjo não conduzir, ele vai aparecer no céu imediatamente, diante do Senhor. Outra coisa interessante, quem olhasse para aquelas almas ali, sabia exatamente como eles tinham sido mortos. Tá certo? Mas só um comentário sobre esse primeiro aí. Eles morreram na terra, mas apareceram no céu. No vídeo anterior nós falamos sobre isso. Antes da cruz, a pessoa morria, aquelas que guardavam as leis, que guardavam os mandamentos, Que aguardavam o Salvador. que aguardavam o Salvador, eles iam para o seio de Abraão. No Sheol. No Sheol. Mas após a cruz, é isso que acontece. Mais uma confirmação de que imediatamente, como Jesus falou para o ladrão da cruz, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E assiste o vídeo anterior que você vai entender melhor. Que alegria, que esperança boa saber que você morre, você não vai ficar perdido, flutuando, você não é uma bolinha de energia perdido, flutuando de um lado para o outro, ou vagando numa escuridão imensa, você vai diretamente para o céu. Outro ponto interessante, eles foram mortos por uma causa, que era o testemunho de Jesus. Então, lá no céu, eles sabiam por que eles tinham sido mortos. Isso quer dizer que, novamente, existe uma continuidade da nossa vida aqui na Terra com o céu. Quando você chega no céu, no pós-morte, no pós-vida, né? O que seria a morte, mas lá não é morte, nós estamos vivos, né? Então, existe essa continuidade entre a nossa identidade terrena e a nossa identidade do céu. Quando você chega lá, você não é uma outra coisa, você é você mesmo, com todas as suas lembranças, trazendo toda a informação aqui da Terra, né? Quem vai para o céu se lembra de suas vidas, o que fizeram, como morreram, porque a gente vê eles falando ali, né? Eles também são capazes de se expressar, inclusive têm emoções, porque eles não só falam, eles clamam. E quando você clama, você põe emoção nisso. Ninguém clama sem ter emoção, né, gente? Um clamor. E eles clamaram em grande voz, ou seja, eles são racionais, conscientes, com emoção e com lembrança. Eles sabem exatamente
o que está acontecendo na terra. Senhor, até quando não vingarás aqueles que nos mataram? Então eles estão lá, mas eles estão sabendo que ainda não houve, né, a vingança, não houve ainda a interferência do Senhor ali na terra. Dá a entender que eles estão clamando por nós, orando por nós ou intercedendo por nós. Então, aí também diz que cada um recebeu roupas brancas. E aqui mostra um tratamento individualizado. Cada um recebeu, era um grupo de pessoas, mas cada um recebeu roupas brancas. E é dito para eles, descansem, esperem mais um pouco. Gente, isso aqui tem a ver com tempo também, né? Nós vemos aqui espaço e tempo, olha que coisa incrível. Esperem mais um pouquinho, se acalmem, descansem, porque ainda não completou o número dos seus conservos, dos seus irmãos, que vão morrer da mesma maneira que vocês. E a gente vê uma conexão familiar em Cristo Jesus. Bom, se isso acontece com esses mártires que estão lá, por que não dizer que se aplica a todos os irmãos que já foram para o céu? Se aplica, porque nesse momento, gente, tem cristãos sendo queimados vivos na Nigéria, porque existem grupos radicais islâmicos que fecham as igrejas pelo lado de fora, as igrejas cristãs, e colocam fogo, e as pessoas morrem todas lá dentro queimadas. Esses mártires estão agora no céu. Na China, Coreia do Norte. Na China, Coreia do Norte, em vários lugares onde há perseguição. E vocês acham que essas pessoas estão tão desconectadas do que está acontecendo aqui na Terra? Não parece. Se aconteceu com esses mártires, acontece com outros. Esses mártires ali de Apocalipse sabiam que o julgamento ainda não havia sido feito. Por isso clamaram pela justiça. Então nós podemos dizer que os que estão no céu estão cientes do que acontece aqui na Terra. E também os anjos, eles podem dar informação para aqueles que estão lá. Porque você vê lá em Apocalipse 18, 20, que o anjo está todo cheio de emoção, né? Caminhando lá pelo céu, bradando. Ele fala, exultai sobre ela os céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela, a Babilônia, julgou a vossa causa. Não é maravilhoso isso, gente? Para mim, pelo menos, é algo que me dá muita esperança, saber que nós estamos lá, mas vamos estar sabendo, talvez não detalhes sobre cada pessoa, mas as linhas gerais do que está acontecendo na Terra, nós vamos saber, né? Agora, se eles estão cientes do que se passa na Terra, pelo menos em parte, é de se esperar que orem a Deus pelos que estão na Terra. Veja que é diferente, eles não são intercessores, porque só há um mediador, um intercessor entre Deus e os homens, e esse é Jesus. Então, nos perdoe os amigos católicos que acham que Maria é a mediadora, intercessora, mas biblicamente não é. Maria é querida, mãe de Jesus, nós amamos Maria, mas ela não é a mediadora entre Deus e os homens. É somente Jesus Cristo. Então, aqui nós não estamos dizendo que esses irmãos são mediadores, mas nós estamos dizendo que se eles clamam lá no céu por justiça, é bem provável que eles falem com Jesus e orem Jesus, ajuda os que estão lá, né? Qualquer coisa assim, e se a gente entende, né? que eles têm memória, que eles estão conscientes, eles sabem que nós estamos numa guerra aqui na Terra. Sim, exato. Estão conscientes disso, né? Então, assim, o que nós entendemos, né, é que no céu não é um lugar de ignorância, de desconhecimento, de desinteresse, de desconexão com a Terra. Então eles estão lá e eles estão conectados, eles levam as informações da Terra, mas eles também estão sabendo o que acontece aqui. Então eu acredito que inclusive Paulo, Tiago, João, eles estão sabendo em que pé estamos aqui na Terra, né? Agora você pode perguntar assim, se estão cientes da Terra, isso não traria tristeza? Mas não é o que parece, porque Lázaro estava no seio de Abraão desfrutando do lugar de paz e abundância, né? Ali no Sheol, imagina depois quando eles foram levados para o paraíso, junto com Jesus, o Salvador que ele esperou e nunca chegou a conhecer, né? Os anjos estão cientes da terra, mas isso não impede que eles gozem de alegria na presença de Deus. Então, eu entendo que a nossa perspectiva muda radicalmente. Por isso, nós podemos desfrutar da alegria e sentir paz, mesmo estando, de certa forma, cientes do que se passa aqui na Terra, né? A Inês fez várias perguntas, né? E uma delas nós vamos tentar responder agora, que é, nós vamos ter trabalho no céu? É uma pergunta bem interessante. E eu quero acrescentar que
no céu e no novo céu e na nova terra. Porque tem o céu, que é para onde a gente vai hoje, se eu morrer eu vou para o céu, mas no final de todos os eventos apocalípticos, nós sabemos que vai haver um novo céu e uma nova terra. E ali também vai ter trabalho. Vamos ver. Deus nos criou para cuidar, criar, desenvolver e governar, certo? No Éden havia um jardim e o homem foi colocado ali para quê? Para gerenciar, desenvolver, cuidar, para que não se tornasse uma selva. Lembrando, gente, que o Éden é toda uma região e no meio dele tem o jardim do Éden, tá? Também o homem, lá em Gênesis 2:19, né? Tá escrito: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Bom, a primeira impressão que dá, né, Moisés, é que esse era um trabalho muito fácil, né? Mas, na verdade, Adão estava classificando os animais ao dar-lhes nomes, né? É um trabalho minucioso de observação, organização, anotação, agrupamento e classificação. É um trabalho científico que leva tempo e demanda bastante atenção, bastante esforço. Então, era um trabalho. Ao cuidar do jardim, porque Deus colocou o homem para cuidar do jardim, está implícito o quê? Estética, ordem, beleza e etc. Então, o trabalho vem de Deus. O que confunde muitas pessoas foi o castigo que foi dado a Adão. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3:19 diz assim, não coloquei o versículo, só diz que o trabalho, porque foi ali a maldição, né, o castigo, aqui o trabalho se tornou enfadonho, exaustivo e para a sobrevivência. Até o dia da nossa morte, gente, nós temos que trabalhar para viver. Então eu quero dizer com isso que o trabalho era por prazer, por realização. Isso. Ele se tornou uma maldição por causa do pecado. O pecado afetou tudo, gente. Todas as galáxias, o ar, todas as moléculas, todos os átomos. Na perspectiva de Adão, era até divertido o trabalho, né? Vamos dizer assim. Não era algo pesado, árduo. Né? Era gostoso, né? O trabalho. De cuidar do jardim, de dar nome aos animais, de manter limpo, organizado, saber o nome das frutas, enfim, conhecer o local, né? Ele estava ali como um governador que tinha que organizar tudo aquilo, né? E é interessante porque João 5,17, Jesus disse assim, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Então o trabalho é uma coisa que traz realização, traz prazer, traz alegria. E esse trabalho que nós fazemos hoje, que a gente não vê a hora de se aposentar para ficar livre, né? Não tem nada a ver com o trabalho que Deus criou para a gente desenvolver, para a gente realizar, né? Esse é um trabalho de sobrevivência, né? Sobrecarrega nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, nossas emoções. E não é para ser assim o trabalho, isso é consequência do pecado. Mas em breve, né, voltará a ser aquilo que Deus planejou, nós vamos trabalhar por prazer. Então, Gênesis 2:2 diz que Deus trabalhou e parou de trabalhar no sétimo dia, porque ele estava cansado? Não, necessariamente. O termo descansou pode ser entendido como parou ali de trabalhar, parou a sua obra, né? E Adão recebeu ali no jardim responsabilidades. Isso aqui é interessante, ó. Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A palavra lavrar é abad, que é trabalhar, servir. E a palavra guardar no original é chama, que é observar, preservar, manter. Então foi para isso que ele foi colocado ali naquele jardim, para servir. Servir quem? Servir as plantas, os animais, para manter tudo aquilo, para preservar tudo aquilo, para observar o que estava acontecendo, o desenvolvimento de tudo aquilo e deixar bonito, porque toda a estética, toda a beleza vem do nosso Deus, né? E é incrível pensar que o pecado levou o homem a ser tão cruel, né? Não só com as plantas, mas com toda a criação, né? Com os animais, a gente vê tantas pessoas sendo cruéis com os animais. Hoje para você cuidar do jardim, que sufoco, hein? Que luta, que cansaço. Erva daninha, né? A gente que trabalha, né, no mato e moramos em aldeia, para você cultivar uma
uma mandioca, um milho, uma batata doce. Tem que lutar contra tantos bichos, né? Tantos bichos, tão difícil, pragas, e, enfim. E essa não era a realidade de Adão. Não. Não que ele não trabalhasse, mas era outra perspectiva, era outra dimensão, vamos dizer assim, né? Fora que o físico de Adão, antes da queda, era algo top das galáxias, né? Então, o trabalho era visto diferente. E Adão, né, ele era como um administrador e governador, que além de planejar e organizar, ele tinha que arar, tinha que plantar, tinha que guardar, tinha que preservar, cortar, né, e combinar, né, porque para você cuidar de um jardim, você tem que combinar as plantas, ver a estética, você não pode pôr uma planta muito alta perto de uma baixinha, que talvez pode matar aquela baixinha, enfim, né. Quem entende dessa área aí deve estar, poderia até nos ajudar com informações. Agora, responsabilidade tem a ver com autoridade, com poder, né, Moisés? Salmo 8, do verso 6 ao 8, diz assim, ó: Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Aqui nesse salmo está dizendo que Deus colocou aos pés dos homens, né, que na época foi Adão, colocou ali o domínio de todas essas obras. Então era para ele dominar no sentido de preservar, cuidar, desenvolver e não de abusar, de torturar, de destruir. Isso tudo é consequência do pecado. Gênesis 1:26 diz: Então disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Imagina se a gente não tivesse tido o pecado, como que deveria ser a relação de Adão com os golfinhos, com as baleias? Você pode imaginar? Nossa, seria muito divertido, muito legal, né? São numerosos os versículos que falam sobre reinarmos e governarmos com Cristo. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos ter que mais uma vez terminar no próximo vídeo, para não ficar muito pesado para você que está assistindo. Nós vamos falar dessa parte que é importante, que Deus nos destinou para reinar, para governar com Ele. Até o nosso próximo vídeo, pessoal.